ouvinte do programa A Gente Fala, olá espectador, seja bem-vindo, boa tarde, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br e ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida. Participe fazendo perguntas ao nosso convidado de hoje. O número do WhatsApp à disposição para as mensagens é o 973350038, repetindo 973350038. Hoje é sexta-feira, de praxe, segurança pública é o nosso tema, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Capitão Fernando de Souza é o nosso convidado de hoje. Capitão Fernando é chefe da seção operacional do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Fernando, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Tudo bem, mais uma honra novamente poder participar do programa, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas e trazendo um pouco mais de informação para os nossos ouvintes. Capitão, o senhor está onde neste momento? Neste momento, eu me encontro na sede do Comando de Policiamento Rodoviário, né, sediado aqui na capital do estado de São Paulo, da onde partem todas as ordens para os batalhões, para os 5 batalhões de polícia rodoviária existentes no estado. Bom, o assunto, claro, para a gente iniciar a nossa conversa é o coronavírus, presente no mundo todo, avançando no Brasil. Já são mais de 30 mil infectados e mais de 2 mil óbitos, cerca de 2 mil óbitos confirmados. Diante de tudo isso, a rotina alterada para todo mundo, inclusive a de vocês, policiais militares, especificamente na Polícia Rodoviária, o que é que foi modificado, quais são os novos hábitos, o que é que tem, de uma maneira geral, de diferente por conta do Covid-19, Capitão Fernando? De fato, né, um momento bastante complicado, né, que nós estamos passando, né, mas vai passar, a gente não tem dúvida disso. Logo, logo a vida vai voltar à sua normalidade, né? Enquanto isso não ocorre, é importante que tenhamos aí as nossas precauções, né, justamente para que não possamos ser aí transmissores, né, adquirirmos aí o vírus e transmitir a outras pessoas, né, inclusive a familiares também. Por conta disso, a Polícia Militar ela tem toda uma estratégia, né, operacional no tocante a itens de higiene, né, de higienização, então com aquisição de álcool gel para todo o efetivo que está de serviço, trabalhando, quer seja na atividade operacional, quer seja na atividade administrativa. Além disso, tem a questão da própria máscara, né, que é utilizada também durante o serviço, principalmente para atendimentos de ocorrências, né, no contato com o público, né, com o público externo, durante o atendimento, nas abordagens. Então, a Polícia Militar ela segue a sua rotina, o policiamento rodoviário ele segue a sua rotina, obviamente fazendo as suas adaptações, né, por conta da nossa realidade que nós estamos vivendo, mas com luvas também descartáveis, né, com toda uma preocupação com a higienização durante o trabalho. Isso é importante. No tocante ao desenvolvimento do trabalho, é claro que a rotina ela tende a ser um pouco diferenciada, né, em razão do que está acontecendo. Então, o foco ele passou a ser, diante de toda essa questão, um foco na prevenção criminal, né, a viatura ela está mais voltada nesse período para combater ilícitos penais, criminais que ocorrem por vezes, né, ao longo das rodovias, né, por exemplo, roubos, né, que por vezes ocorrem. Então, ela está posicionada em locais, obviamente, justamente para não deixar que ocorram crimes e, obviamente, e coibir também infrações na medida que operamos também o radar, que fazemos atendimentos a ocorrências, né, eventualmente as pessoas nos procuram também para algumas informações. Então, o policiamento está, obviamente, naquilo que é possível, mantendo a sua rotina de atendimento. Capitão Fernando, você falou essa questão da prevenção criminal, mas temos também um outro lado de atuação da Polícia Militar, que é em relação às ocorrências da Polícia Militar Rodoviária, né, que é em relação ao trânsito nas estradas.
Com o isolamento social, evidentemente que a circulação de veículos é bem menor nas rodovias. Como é que estão as ocorrências? Quais são as principais ocorrências e os números até aqui? Sim, nós apenas a título aí de exemplificar, né, o que está acontecendo, nós fizemos um comparativo, né, num período, nesse primeira quinzena de abril de 2020 com o mesmo período do ano passado. No total de acidentes, nós tivemos uma redução da ordem de 55% no total de acidentes. E quando a gente leva esses números para a vitimização, nós tivemos uma redução da ordem de 48% de vítimas, né? Então, foi significativo e decorre até mesmo de uma questão relacionada ao tráfego de veículos. Nós tivemos uma redução, só também a título de comparativo, né? Da ordem de 60% nesse último feriado de Páscoa, comparado com o mesmo período do ano passado. Então, isso demonstra que as pessoas estão ficando mais em casa. Consequentemente, estamos tendo menos acidentes em decorrência de menos veículos trafegando nas rodovias. E daí a possibilidade de direcionar o trabalho de vocês para a prevenção da criminalidade, porque essa questão das ocorrências de trânsito diminuídas permitem isso. Permite. Sim, né? O efetivo ele continua o mesmo, não houve redução no efetivo. O efetivo continua o mesmo, trabalhando diuturnamente nos mais de 22 mil quilômetros de malha viária estadual paulista. Com essa redução no atendimento de ocorrência, como eu disse, da ordem de 55%, né, no total de acidentes, eu tenho o policial com mais tempo, né, para fazer o preventivo. Enquanto ele não atende o acidente, obviamente, quando ele está lá direcionado para o atendimento de uma ocorrência, eu não tenho esse policial fazendo, né, o seu papel primordial, que é fazer a prevenção, enquanto permanece o atendimento. Na medida que ele não está empenhado, né, ocupado com o atendimento de ocorrência, eu tenho esse policial fazendo o seu papel principal, que é justamente a prevenção. E aí a gente consegue, obviamente, com isso, atingir níveis mais satisfatórios de prevenção. Os equipamentos de proteção individual para todos os policiais que estão trabalhando tem sido suficiente? Porque a gente está com tanta dificuldade, todo mundo está com dificuldade de encontrar luva, máscara, enfim. Como é que está para vocês? Sim, houve toda uma preocupação do nosso comando, né, da instituição e do governo de estado em justamente adquirir isso com a maior rapidez possível, né? É claro que no começo tivemos um pouco de dificuldade em razão da demanda, né, da procura por esses itens, né? Isso foi de um modo geral e também nos atingiu no início, mas agora com a situação um pouco mais controlada, hoje nós temos a quantidade suficiente para que todo policial hoje na ponta da linha tenha lá, né, eu até trouxe para ilustrar o seu kit, né, kit higiene, o álcool gel, a sua máscara descartável e a sua luva também, obviamente, necessitando aí fazer a troca conforme a sua utilização. Então, hoje eu posso garantir que tem número e quantidade suficiente para a Polícia Militar utilizar durante o atendimento. Eu vejo aí atrás da sua cadeira um grande mapa da capital, não é isso? Ou é do estado? É da capital, né? Não, esse mapa é do estado de São Paulo, né? É do estado de São Paulo. Tem a divisão aí das companhias, não é isso? Exato. Para explicar para o público leigo, o que são essas divisões, como é que são essas companhias, como é que isso tudo é distribuído ao longo no território paulista? Sim. O Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, né, é um órgão de execução da Polícia Militar, portanto, subordinado à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem o comando, é onde estou hoje, né, onde eu trabalho, onde eu exerço as minhas atividades. Abaixo deste comando existem 5 batalhões, né, dividido por regiões, né, ao longo do estado, de interesse, obviamente, são 5 batalhões. Eu vou só exemplificar, o primeiro batalhão ele é responsável pela área litorânea, litoral norte, litoral sul, também o vale do Paraíba também, né? Campos do Jordão. O segundo batalhão ele está situado mais ao norte, pegando ali Bauru, aquela região de Jaú, Bauru. E o terceiro batalhão, pegando ali a região de Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto. Nós temos o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, que está
ali na divisa com Minas Gerais, fazendo divisa com Minas, pegando Campinas, Jundiaí, região, né, também uma importante região também, né? E o 5º Batalhão, que é o nosso batalhão mais novo, né, criado em 2008, abrangendo aí a região de Sorocaba, né? Sorocaba e região. Essa é a divisão circunscricional dos 5 batalhões do estado de São Paulo. Fora isso, nós temos as companhias, né, que estão subordinadas a esses 5 batalhões. Então, cada batalhão tem, em média, 4 companhias. Nós temos 2 batalhões com 5 companhias, mas a média são 4 companhias por batalhão. Essa é mais ou menos a estrutura do policiamento rodoviário aí, alocado em todos esses 22 mil quilômetros de malha viária que eu citei inicialmente. E você se insere aí do seu lado esquerdo, perto do seu ombro, aí, não é isso? Primeira companhia, é isso? Não, eu estou na sede do Comando de Policiamento Rodoviário, né? É uma unidade administrativa que tem a incumbência de coordenar, né, o comandante do policiamento rodoviário, atualmente Coronel Lourival da Silva Júnior, que é o nosso comandante. Ele é o responsável, então, em coordenar a atividade desses 5 batalhões rodoviários que eu mencionei. Sim. A sede aqui na capital. Sim. Agora, em relação ao coronavírus, ao Covid-19, casos na Polícia Rodoviária Paulista de policiais que estejam contaminados ou eventuais vítimas mesmo, eventuais mortes? Na verdade, na Polícia Militar já tivemos alguns casos, né, já noticiados, inclusive, para a mídia, mas os números, exatamente os números, essas informações, elas estão centralizadas, né, junto à Secretaria de Saúde. Mas no policiamento rodoviário nós não tivemos nenhum óbito decorrente do novo coronavírus. No policiamento rodoviário, não. Tivemos na Polícia Militar. Nós soubemos na Polícia Militar da Sargento Magali, não é isso? Perfeito. E um bombeiro, né, que foi, infelizmente, também no último final de semana. Perfeito. Sim. Bom, agora a gente vai entrar, hoje é sexta-feira, nós vamos entrar, digamos, num final de semana prolongado, né, por conta do feriado de Tiradentes, na terça-feira, agora dia 21. O Comando de Policiamento Rodoviário informa que, em razão da diminuição do movimento nas rodovias, nesse período excepcional de quarentena que a gente está vivendo, o policiamento ostensivo está direcionado às áreas de incidência criminal, como já destacou aqui o capitão Fernando, e também a prevenção dos acidentes nas rodovias, de forma a aumentar a percepção de segurança de todos. Bom, capitão Fernando, como é que será essa operação? Completamente diferente, né? Essa operação Tiradentes de 2020, porque é o que a gente já falou aqui, as estradas estão vazias e assim continuarão, né? Devemos seguir a mesma tendência do último feriado de Páscoa, né, onde, né, mais ou menos em média, nós tivemos uma redução da ordem de 63% no tráfego. Deve-se manter o feriado de Páscoa, normalmente é um feriado que nós temos, é um dos principais feriados em termos de movimentação de veículos nas rodovias, então nós já tivemos essa redução bastante significativa no movimento nas rodovias, e o feriado de Tiradentes não deve ser diferente, né? Nós estimamos aí, temos essa previsão que haverá essa diminuição também, seguindo essa mesma tendência. Então, por conta disso, o policiamento rodoviário permanece fazendo o seu papel, né, de evitar, aí, obviamente, garantindo a fluidez, né, obviamente, daqueles que ainda necessitam fazer essas viagens, e, obviamente, há pessoas que necessitam viajar, principalmente segmento de transporte, né, a mercadoria, a carga precisa chegar aí em todos os rincões do estado. Então, nós faremos aí, obviamente, garantir essa fluidez. Além disso, obviamente, aquelas pessoas que, por vezes, acabam por necessitar viajar, né? Por conta disso, como nós destacamos inicialmente, o policiamento rodoviário também se manterá naqueles pontos mais sensíveis, né, que necessitam uma atenção especial, justamente para fazer o quê? A prevenção de ilícitos penais. Fora isso, nós temos, desde o mês passado, né, quando iniciou-se a pandemia aqui e a própria período aí de quarentena, né, nós iniciamos um apoio, né, nas ações humanitárias e sociais. De qual forma? Existem segmentos da sociedade que estão empenhadas em fazer distribuição de kits de higiene em pontos estratégicos da rodovia,
verificação de temperaturas corporais, né, kits de higiene, alimentação, marmitas, né, para caminhoneiros, e o policiamento rodoviário está empenhado em auxiliar essas práticas humanitárias e sociais em toda a malha viária, naqueles pontos que foram destacados. Inclusive, há um site, né, que pode auxiliar os caminhoneiros nesse sentido. Na própria Secretaria de Segurança existe lá os pontos, né, de apoio para o caminhoneiro. E o policiamento rodoviário se faz presente nesses locais justamente para fazer essas ações, aí, auxiliar nessas ações. Sim, o caminhoneiro pode buscar essas informações no site, mas de maneira geral, essas ações, pelo que vocês observam, têm se concentrado basicamente em quais pontos do estado? Essas ações, elas estão espalhadas em todo o estado. Por isso que é importante o site, porque ali, dependendo da viagem para onde as pessoas irão fazer, é interessante conhecer os pontos mais específicos, né? Mas, normalmente, eles estão em balanças, né? As balanças estão sendo utilizadas como pontos de apoio. Existem postos de abastecimentos também que acabaram aderindo, né, a essa iniciativa, né? Além disso, pedágios também, por vezes, acabam sendo locais onde são realizadas essas ações humanitárias e sociais. A Polícia Militar tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nessas ações, até para a gente ter uma ideia do grau de solidariedade, né, como é que isso está ocorrendo? Sim. Aqui no policiamento rodoviário, vou falar pelo policiamento rodoviário do estado de São Paulo, né? Nós já auxiliamos, desde quando iniciou-se esse trabalho, nós já fizemos, né, 271 ações sociais, né, em apoio a esses locais. 271 ações, desde quando iniciou até ontem, né, esse dado é atualizado até 16 de abril. Sim. Bom, o que a gente provavelmente observa nas estradas nesse momento, então, é o tráfego de veículos mais pesados, a questão do transporte de mercadorias. Certamente tem muito pouco movimento de carros pequenos, veículos pequenos. Sim. Obviamente que há essa redução que eu mencionei anteriormente, da ordem de 63% no último feriado, né? Ela tem reflexo exatamente no veículo leve, né? No automóvel, nos veículos de menor porte. É claro que há também, obviamente, um reflexo nos caminhões, nos ônibus, né? Ônibus, por vezes, algumas linhas foram diminuídas, outras deixaram de rodar. Então, essa diminuição, do modo geral, ela tem principalmente, né, como reflexo o automóvel, o veículo leve, ônibus também, algumas linhas acabaram reduzindo, né? É só verificar lá o terminal rodoviário do Tietê em Barra Funda, onde a redução foi bastante significativa nas linhas, né? Nas linhas normais, tanto municipais quanto interestaduais, né? Então, houve uma redução bastante significativa. Mas os caminhões, né, obviamente, eles ainda permanecem e necessita, obviamente, né, que tenhamos esse deslocamento de cargas para que não falte aí, obviamente, alimentos nos nossos mercados, nos nossos armazéns, né? Então, o veículo pesado, ele se manteve, sim, né? Não vou dizer que houve um aumento, mas pelo menos que se manteve, nós observamos que sim. Você já destacou, Fernando, dessa preocupação no momento da Polícia Militar Rodoviária com relação aos pontos sensíveis de criminalidade, estradas vazias, transporte de mercadorias. Esses pontos sensíveis de criminalidade são os mesmos, são os tradicionais, ou por conta da atual situação de Covid, isso se modificou também? Não. Esses pontos, eles são mapeados, né, por meio de pesquisas, boletins de ocorrências, registros, né, anteriores. É feito um trabalho de inteligência para que se identifique e se mapeie em todo o estado quais são esses pontos críticos, né, esses segmentos críticos que nós tratamos. O que nós observamos é que, de fato, não houve, sim, uma migração desses pontos, né? Normalmente, na rodovia, nós temos algumas ocorrências relacionadas a vandalismo, né? Pessoas normalmente próximo de comunidades lindeiras que arremessam objetos, arremessam pedras, arremessam objetos para justamente forçarem o motorista a parar em locais aí próximos a essas regiões. E nesses locais,
por vezes acabam acontecendo aí roubos, né? Então, esses locais, eles carecem de uma atenção especial e nesse momento, aonde o acidente, né, a redução do trânsito, do acidente se mostrou aí bastante grande, a gente está direcionando como maior intensidade. Não é que não tínhamos, nós sempre tivemos uma atenção para esses locais. Mas agora, com mais tempo, né, vamos dizer assim, para fazer o policiamento preventivo, esses locais são feito uma saturação ainda maior, principalmente nesses momentos aí de feriados, deslocamentos do usuário da rodovia. O que está funcionando ao longo das rodovias? Nas viagens, a gente passa aí pelos postos, tem grandes restaurantes, enfim, os pontos de alimentação, onde as pessoas estacionam, enfim, se alimentam, vão ao banheiro, enfim, o que está funcionando exatamente para que o público que eventualmente precisar viajar tem que saber? Qual é a prestação do serviço, capitão? É importante essa sua colocação, Mauro, que realmente aqueles que precisam, né, viajar. É importante que se respeite, obviamente, né, esse período de quarentena. O isolamento, sim. O isolamento, né? Mas há casos, né, de profissionais que precisam, de fato, viajar. Para aqueles que não têm outra forma, precisam acessarem as rodovias, o que nós temos funcionando efetivamente? Postos de abastecimento. Esses não tiveram, aí, obviamente, problemas. Em relação à parte de alimentação, né? Os restaurantes, eles estão funcionando no sistema de drive-thru. Então, a pessoa não consegue se assentar lá numa mesa, fazer uma refeição numa mesa, num balcão, não. Ele não vai conseguir, né? Os postos, os restaurantes, embora os postos estejam funcionando, os locais aí que fornecem refeição, eles só atendem no formato drive-thru, com entrega de marmitas, né? Entrega de lanches para a viagem. Então, é importante salientar esse detalhe. Com relação a outros estabelecimentos, somente aqueles que foi autorizado por decreto. Então, oficinas, né, por exemplo, elas acabam funcionando, borracharias, mecânicas, justamente porque esses locais foram autorizados. Agora, fora isso, nas rodovias, obviamente, a tendência do comércio é ser um pouco menor em relação às nossas áreas urbanas. Nas rodovias, abastecimento vai encontrar, refeição só para viagem, como eu mencionei anteriormente. E o trabalho de inteligência da polícia mais atuante ainda por conta de estradas vazias para monitorar eventual movimento da criminalidade? Sim, sim. Esse momento que nós estamos vivendo, né, com reduções de acidentes, com reduções aí de empenho da viatura no atendimento propriamente dito, né? Porque o atendimento ele não se faz rápido, né? Uma vez que ocorre o acidente, há toda uma preocupação em atender o acidente, em conduzir essas pessoas, né, por vezes, né, quando ocorrem vítimas, a hospitais, e o policiamento, né, ele acaba sendo empenhado até o final do atendimento, que por vezes demora horas, né? Como nós temos tido aí uma redução muito significativa no atendimento, nós, obviamente, temos mais tempo para fazer o trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, sim, ele é pautado em informações, né? Informações que decorrem, obviamente, de um trabalho de inteligência que vai, obviamente, direcionar, né? Mapear os locais mais aí, que merecem mais atenção por parte da polícia. Nós temos que lembrar que nós temos 22 mil quilômetros de rodovia, que em alguns locais, obviamente, na maioria dos locais, não há problema de ordem de segurança pública, né? São locais que realmente não carecem uma viatura ali o tempo todo. Há locais que nós chamamos de pontos de estacionamento, né? Nós colocamos, inclusive, viaturas estacionadas diuturnamente, justamente para fazer frente a demandas criminais, né? Locais que são, obviamente, mapeados, né? Que merecem uma atenção especial por parte da Polícia Militar. Nesses locais, obviamente, a gente consegue, com mais tempo de policiamento, a gente consegue dar uma atenção melhor e, consequentemente, uma redução nesses números de delitos. E, claro, não é, capitão Fernando, sempre chamar a atenção para o respeito às leis de trânsito, porque sempre vai ter alguém mais empolgado, com a estrada vazia, e querer pisar um pouco mais a fundo no acelerador. É importante sempre chamar a atenção
para o respeito às leis de trânsito. É verdade, né? O que se tem aí, essa época, né, de quarentena, de isolamento, né, nós temos que lembrar que o código ele não está afastado, né? As pessoas têm que dar atenção para o código, para as leis de trânsito. E um dado curioso, Mauro, que foi observado, é em relação à velocidade, né? Infelizmente, algumas pessoas insistem em desobedecer os limites de velocidade da via. Só que isso, né, infelizmente, na rodovia traz um resultado muito ruim, né? Por conta hoje, com menos veículos nas rodovias, as pessoas têm uma sensação que podem andar mais rápido, chegarem mais rápido ao seu destino. Isso é um ledo engano, né? Infelizmente, a velocidade excessiva, ela acarreta para a pessoa, né? Ela potencializa a probabilidade de se envolver em um acidente. Eu vou dizer um exemplo aqui, um dado, por exemplo, do último feriado de Páscoa. Nós tivemos aí, mais ou menos aproximadamente, 30% da fatalidade que nós tivemos no último feriado estava afeto ao atropelamento de pedestre. Se a gente analisar um pouco mais a fundo a causa do atropelamento, nós vamos buscar o fator velocidade. Por quê? Uma pessoa atravessando a via, o motorista numa velocidade excessiva, por vezes, né? Não vou, obviamente, falar que 100% dos atropelamentos foram decorrentes do excesso de velocidade, mas eu posso falar que uma boa parte deles, sim. A pessoa estando numa velocidade excessiva, existe aquela questão que nós aprendemos lá nos bancos escolares de autoescola, né? Tempo de resposta, tempo de frenagem e tudo mais. Tudo isso fica comprometido quando estou numa velocidade mais excessiva. E, por vezes, eu não consigo desviar do obstáculo e aí acabo me envolvendo no acidente. Então, nós temos percebido também, nesse período, que as autuações de velocidade, né, as multas que decorrem da velocidade excessiva, do excesso de velocidade, eles se mantêm. O que demonstra que as pessoas estão ignorando, os motoristas estão ignorando esse fator primordial de segurança, que é dirigir sempre nos limites da via, determinados para a via, nos limites de velocidade média para aquela via. É importante isso. Agora, esse dado, 30% da fatalidade, esse índice relacionado ao atropelamento, não é isso, geralmente? Houve um aumento de atropelamentos e mortes por atropelamento? É um dado que nos chamou a atenção, né? Nós temos, sim, um número de atropelamentos significativo, né? Mas nessa operação, a gente mapeou essa operação. É óbvio que no contexto geral, o atropelamento sempre nos preocupa, né? Infelizmente, o atropelamento a gente não consegue ter raras vezes a pessoa, o atropelado, ele consegue sobreviver por conta das velocidades. Obviamente, na rodovia nós estamos falando em velocidades aí de 80, 60, 80, 100, 120 km por hora, como algumas rodovias permitem, né? O atropelamento, sim, ele tem um destaque, sim, relevante, né? É uma preocupação nossa. O policiamento rodoviário, ele desenvolve campanhas educativas, né? Principalmente em comunidades, em onde tem uma propensão, né, de pessoas atravessando a rodovia, por conta justamente desse dado que eu passei anteriormente, né? Normalmente, um acidente do tipo atropelamento, quase 100%, incorre em fatalidade por conta disso. Embora não seja o principal acidente. Claro que a gente tem pouquíssimos no contexto geral de atropelamentos de pedestres, mas aqueles que ocorrem acabam resultando em vítima fatal. Como eu falei, nós tivemos aí da ordem de 30%. Não é esse o dado de vítimas fatais no geral. No geral, não. Normalmente, gira em torno aí de 15%, 10%, né, no modo geral. Mas, em especial, neste feriado agora de Páscoa, 30% das mortes estavam relacionadas ao atropelamento. Nós temos um número significativo de atropelamento, de acidentes com fatais, relacionados a motocicletas, né? Motocicleta também tem uma variação aí muito grande por conta do tipo do veículo, né? No modo geral, motocicleta e pedestre é algo que nos preocupa bastante por conta aí da fragilidade que as pessoas se colocam, né? Tanto na motocicleta quanto ao pedestre, né? Então é importante que nós tenhamos essa preocupação. O pedestre tem que fazer o papel dele, né? A gente sempre fala. O pedestre, por vezes, ele morre debaixo da passarela. Ele não quer atravessar na passarela quando tem,
por conta do sol, ele quer atravessar na sombra, e aí ele paga com a vida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Na onde não tem passarela, o pedestre tem que ter uma atenção redobrada na questão da velocidade do tráfego de veículo e fazer uma travessia dentro dos padrões aí de segurança máximo possível, né? Porque se ocorrer o acidente, ele leva a pior sempre, né? Talvez é possível atribuir essa questão da fatalidade por atropelamento, se bem que é específico do período da Páscoa, você disse, né, Capitão Fernando? Esses 30%. Não é de uma maneira geral ao longo desse período do coronavírus, mas talvez é possível atribuir esse aumento por conta das estradas mais vazias. O pedestre ganha uma confiança, acha que pode atravessar, porque tem pouco movimento, né? E aí acaba acontecendo. Eu, pela experiência, né, eu tenho 14 anos já que eu atuo no policiamento rodoviário, então a gente acaba, obviamente, conhecendo um pouco mais dessa questão da acidentalidade, né? A gente acaba investigando, estudando as causas do acidente. De fato, eu concordo com essa colocação, Mauro, que é um momento onde nós temos menos veículos, e um dado também importante que nós observamos, que a grande parte desses acidentes de atropelamentos, né, eles ocorreram no período noturno, aonde a visibilidade, e normalmente entre 18 e 23, 18 e meia-noite, ou seja, logo no início da noite, um pouquinho aí entrando para o início aí da noite, né? Ou seja, é na hora que as pessoas, por vezes, estão retornando do trabalho, estão saindo de um lugar para o outro, e um fator preponderante é a visibilidade, né? Quando a gente fala de período noturno em rodovia, nós não temos uma visibilidade adequada. Então, às vezes, essa preocupação tem que partir também do pedestre, usar roupas mais claras, e aquilo que você disse inicialmente, a preocupação em fazer a travessia com o máximo de segurança possível, né? Por conta até mesmo dessa percepção que tem pouco veículo, vai dar tempo de atravessar, e a velocidade, e calcula, né, mal esse tempo aí de passagem do veículo, né? O que leva um pedestre, em qualquer situação, em qualquer momento, não só agora, muitas vezes a ignorar a passarela? É querer ganhar tempo, porque por baixo pela rodovia é mais rápido, ou porque há um receio em relação à passarela, um receio de segurança lá em cima? O que geralmente vocês percebem? O que eu percebo, Mauro, eu percebo que o pedestre, por vezes, ele quer ganhar tempo, sim, né? Ele acha que atravessar a passarela, ele vai já ouvir esses relatos em inúmeras operações que nós fazemos. Nós temos uma operação do policiamento rodoviário, que ela se chama Café na Passarela. Nós desenvolvemos esse trabalho. O que é o Café na Passarela? Em apoio com o Departamento de Estradas de Rodagem, em apoio com as concessionárias de rodovia, nós realizamos campanhas educativas para conscientizar o pedestre a fazer a travessia segura, né? E às vezes, né, a gente, obviamente, dentro daquelas possibilidades que nos dá ali de conversar um pouco com o pedestre, perguntar por quê, né? Às vezes nós temos que abordar o pedestre e concitá-lo a passar pela passarela. Por isso que a gente faz essas campanhas normalmente próximos de escolas, de empresas que estão aí situadas em lotes lindeiros à rodovia, comunidades do modo geral, né? E aí a gente ouve isso daí sim, né? Que passando por baixo ali da passarela, eu vou fazer uma travessia mais rápida. Pensando nisso, o que é feito por vezes? São colocadas telas, né? Naquelas proximidades da passarela, telas no canteiro central, nos divisores de faixa viária, justamente para que o pedestre não tente atravessar por ali, porque ele vai encontrar um obstáculo. Então, mas como nós falamos inicialmente, tem que ter uma conscientização das pessoas, né? Em especial o pedestre, que é melhor perder ali 1 minuto, 2 minutos a mais fazendo travessia do que perder a sua vida em poucos segundos, né? A gente trabalha muito essa questão da conscientização, mas é importante, né, que façamos essa explanação e essa orientação de um modo geral nesse momento agora, nessa oportunidade aqui no programa. Você acompanha o programa Gente que Fala, nós transmitimos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, por imagens, e o nosso convidado de hoje é o capitão Fernando de Souza, chefe da seção operacional do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Fernando, no último feriado, na semana passada, na Páscoa, o que a gente verificou foi, em algumas cidades, alguns bloqueios, né, feitos pela própria municipalidade
para evitar a entrada de turistas, numa medida de manter o isolamento por conta da Covid-19. O que se espera em relação a isso, a esse mesmo ponto, no feriado de Tiradentes agora? E como é que fica para quem não mora na cidade, numa determinada cidade, mas tem um imóvel lá e quer entrar na cidade para poder, enfim, usufruir do seu direito de estar lá no seu imóvel? Como é que funciona isso? Mauro, o que ocorreu, eu vou voltar um pouquinho, né, no início do isolamento, né, quando foi decretado aí o período de quarentena, nós tivemos, logo na primeira semana, alguns municípios, né, por meio da justiça, eles pediram uma liminar justamente para que se proibisse o acesso pela rodovia de veículos que não pertencessem àquele determinado município, região, né? Como, obviamente, solicitando ao Poder Judiciário, né, o concurso e a participação da Polícia Militar, justamente para auxiliar nesses bloqueios, né? Ocorre que, logo na sequência, a Justiça ela cassou essas liminares. Então, hoje eu posso te garantir que nas rodovias paulistas não há bloqueios totais de rodovia. O policiamento rodoviário, obviamente, ele está participando dessas ações comunitárias. Normalmente, são barreiras sanitárias que têm o foco mais de verificar lá, distribuir um kit de higiene, uma alimentação ou medir temperatura. Não há restrição hoje por parte da Polícia Militar em nenhum município. O policiamento rodoviário e a Polícia Militar do Estado de São Paulo não está impedindo, né, em nenhuma cidade o acesso às pessoas. O que ocorre? Há municípios que, localmente, utilizando-se das suas guardas municipais, do seu próprio efetivo, tem utilizado lá uma espécie de uma contenção, uma barreira sanitária, né, que são chamadas, justamente para concitar essas pessoas que não são daquela região, por exemplo, áreas turísticas, né, litorâneas, etc., que não permaneçam naquele local, que retornem às suas residências. Mas isso internamente na cidade. Não há da Polícia Militar nenhuma restrição nesse sentido. O que nós temos observado é que a parte de cargas, né, não está sofrendo restrição nenhuma por parte desses municípios, o que há uma orientação por parte de municípios, né, de prefeitos, para que pessoas que não sejam daquela região e estejam ali com a finalidade de visitar a cidade, né, retornem à sua origem justamente para que não sobrecarregue ali o sistema público de saúde e tudo mais. Então, a nossa orientação, obviamente, é que se mantenha o isolamento, só se desloque, né, de uma região para outra em extrema necessidade. Por parte da Polícia Militar, por parte das rodovias, Departamento de Estradas de Rodagem, eu posso garantir que não há interdição total em nenhuma rodovia, nenhuma. Capitão Fernando de Souza, chefe da seção operacional do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conversando com o programa Gente que Fala, hoje em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nosso espaço sempre aberto às sextas-feiras, nessa parceria, para falar de segurança pública. Capitão Fernando, a Polícia Militar tem várias, e a Polícia Rodoviária em especial, né, tem várias operações. Por exemplo, tem a rodovia mais segura, tem a operação Direção Segura Seletiva. O que é que nessa fase fica mais intenso e o que é que fica mais de lado, digamos assim, para dar atenção mais para outras coisas necessárias? Sim. Esse período, Mauro, nós estamos dando uma atenção, né, como eu disse, toda especial. Prevenção da criminalidade, sim. A prevenção da criminalidade, né? Não é que não há a fiscalização de trânsito, ela ocorre. Mas no formato de operação de trânsito, né? Como... Não ocorre a operação em si. Exatamente. No formato de colocar ali em determinados pontos, né? Por exemplo, uma praça de pedágio, concentrar viaturas, concentrar policiais, realizando a abordagem a todos os veículos que por ali trafegam, submetendo esses condutores ao etilômetro, ao teste do etilômetro, né? Isso vai contra o que nós estamos buscando, que é justamente disseminar aí, obviamente, o vírus. Na medida que você mantém um contato mais próximo, né? A gente está evitando, obviamente, nesse período, tratar da forma que nós havíamos, né, que nós
estávamos fazendo justamente para evitar concentração de policiais, concentrações de usuários, de pessoas, né, de motoristas e tudo mais. Então, o formato de operação policial com foco no trânsito, ele não está ocorrendo da forma como nós estamos acostumados a fazer, né? Tanto nas operações rodovias mais seguras, nas rodovias, nas operações de direção segura, também não. O que está acontecendo é que durante o atendimento de acidentes, o policial, obviamente, ele está na rodovia e, por vezes, né, ele acaba suspeitando de alguma conduta que foge à normalidade, ele vai pontualmente realizar uma abordagem a um determinado veículo, a uma determinada pessoa, né? Pontualmente, mas não da forma do formato operação, né? Esse formato operação, ele não está acontecendo nesse período. Não há uma operação para evitar aglomeração. No que o policial militar desconfiar de alguma coisa, a abordagem é ali pontual e individual. Ficou claro isso, capitão Fernando. E aí, no uso do etilômetro ou do popular bafômetro, né, como a população diz, né, aí tem todo um trabalho também de prevenção para que todos fiquem seguros. Né? Não só quem aplica o teste, mas para quem realiza. Não, perfeito. A partir do momento que o policial realiza uma abordagem ou durante ao atendimento, porque o acidente, infelizmente, ainda acontece, né? Nós tivemos uma redução extraordinária nesse período de acidentes, mas eles ainda ocorrem, né? Infelizmente, eles ainda ocorrem. Espero que fique, né, um legado aí na questão desse período de as pessoas, é óbvio que tem a ver com o trânsito, a gente não tem dúvida disso, diminui o trânsito, mas que haja aí por parte das pessoas que, quando voltar à normalidade, não volte o número de acidentes que nós tínhamos, né? Tomara a Deus que isso ocorra, tomara. Mas enquanto isso não acontece, é obviamente que nos atendimentos, o policial, em suspeitando, né, da conduta da pessoa, algum indício que ela venha demonstrar ali durante a abordagem, durante o atendimento, ele vai sim convidar a pessoa a fazer o teste do etilômetro, ele vai submeter aquele condutor a uma abordagem pessoal, revista de veículo. Nós não paramos, né? A nossa atividade não parou. Nós temos nesse período, né, apreensões. Só para ter um dado, né, nós temos aí praticamente diariamente ocorrências com apreensões de drogas, né? Então, o crime não para. Infelizmente, o crime não para. Então, a gente continua aí nas rodovias fazendo o trabalho preventivo e repressivo também, porque a partir do momento que nós temos a constatação de um ilícito, né, cabe à Polícia Militar fazer aí, obviamente, o seu papel, que é prender os infratores. E nós temos nesse período, infelizmente, né, acontece crimes como porte de drogas, transporte de drogas, tráfico de drogas, porte de arma, ilegal de arma de fogo, né, e outros delitos que ocorrem. Tudo isso, obviamente, é alvo de prisões, né? Acaba acontecendo as prisões. Você falou, capitão Fernando, são 22 mil quilômetros de rodovias do estado de São Paulo, e que a Polícia Rodoviária tem a atribuição, né, de cuidar desse espaço todo. Mas é sempre bom lembrar quantas pessoas trabalham nessas rodovias todas para oferecer a segurança e realizar as ações. Sim. Nós temos um efetivo médio, Mauro, um efetivo médio, né? Estou falando de média. Cerca de 1.500 policiais trabalhando diuturnamente. 1.500 policiais, uma média de 400 viaturas também dispostas, né, distribuídas nesses 22 mil quilômetros, além das bases operacionais, né? São mais de 120 bases operacionais que trabalham diuturnamente, onde as pessoas acabam procurando obviamente, o policiamento rodoviário para fazer um atendimento, fazer um registro de ocorrência. Então, nesse período, obviamente, diuturnamente, a Polícia Militar está atuando, como eu disse. São mais de 400 viaturas diárias trabalhando diuturnamente, mais de 1.500 policiais. Nós temos segmentos, né, do tático sensível rodoviário, né, que é a nossa polícia tática, que está patrulhando as rodovias. Temos viaturas duas rodas, né, que patrulham. E as viaturas, obviamente, quatro rodas, aí, que somam aí mais de 400 viaturas diariamente trabalhando aí nesses mais de 22 mil quilômetros. E um trabalho também que conta com o apoio dos funcionários das concessionárias, das rodovias, né, que são concessionadas. Né? Sem dúvida. Nós temos, na malha viária concessionada, né, são cerca de 7 mil quilômetros, um pouco mais que isso, nós temos um papel muito importante das concessionárias, né, com
inspeções, com serviço de atendimento de resgate, né? Então, guinchos, né? Guinchos leves, guinchos pesados. Tem toda uma estrutura montada para dar o conforto necessário ao nosso usuário da rodovia. E na área não concessionada, o Departamento de Estradas de Rodagem, né, o DR, ele mantém uma estrutura também básica de atendimento, as UBAs, né? Que também propiciam aí o atendimento do usuário nas áreas não concessionadas. Nós temos guinchos, inspeções também, obviamente, para fazer o atendimento inicial ali do usuário da rodovia, que por vezes necessita, né? O carro vem a quebrar, né? Por vezes precisa de um atendimento ali, vai ter sempre o 0800 e uma viatura do policiamento rodoviário, ou de concessionária, ou do DR, para dar esse apoio inicial para o usuário. Estamos conversando com o capitão Fernando de Souza, do Comando de Policiamento da Polícia, do Comando de Policiamento da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp, as mensagens 973350038 e também pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, mas também por imagens nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Capitão Fernando, o nosso produtor, o Pedro Esquiavon, já está mandando as perguntas do público para a gente destacar aqui. A Márcia de Guarulhos, uma pergunta interessante aqui. Com a pandemia, está havendo algum tipo de controle nas rodovias para que as pessoas, inclusive os caminhoneiros, não levem o vírus de uma cidade para outra? Pergunta da Márcia de Guarulhos. Sim. Obrigado pela pergunta, né? Uma importante pergunta, sim, né? Muito importante comentar esse fato, que há sim um trabalho, né? Um trabalho, inclusive, feito em parceria, né? Com outras instituições, né? Onde há bloqueios, né? Mas não no sentido de restringir o acesso das pessoas às cidades, né? Não, mas no sentido do quê? De trazer para essas pessoas um kit de higiene, fazer a medida, né, mensurar a temperatura, né? Então nós temos sim, né, vários pontos no estado, lá no site da secretaria e do governo de estado existe lá todo o mapeamento desses locais. Como eu disse inicialmente, né, nós já fizemos desde que quando começou, né, toda essa questão, já mais quase 300 ações, são 271 ações em apoio justamente, né, a concessionárias, a órgãos municipais, que nos procurou para justamente fazer essa parada desses veículos, né? E normalmente são caminhoneiros, sim, normalmente são caminhoneiros, né, que é uma classe que necessita aí de um apoio mais de perto, por questões aí de alimentação, de kit de higiene, né, que acabou obviamente sumindo, né, do mercado, e a gente conseguiu aí obviamente nessas parcerias que sejam doados, né, principalmente kit de higiene, álcool gel, máscaras, luvas e alimentação. Então, nesses pontos, como eu disse inicialmente, que ocorrem em balanças de rodovias, que ocorrem em postos de abastecimentos ou em praças de pedágios, né, ocorrem essas ações justamente para primeiro dar um apoio para esse caminhoneiro, fazendo aí, obviamente, essas medidas de temperatura, detectando, né, para ver se essas pessoas apresentam algum sintoma, e aí tem todo um aparato de saúde também que nos auxilia, médicos, né, enfermeiros de concessionária, que nos auxilia nesse trabalho. Então, há esse trabalho sim, né? Posso garantir que está sendo feito. Capitão Fernando de Souza, uma pergunta aqui da Luciana de Mauá. Ela quer saber por que alguns locais, como o Rodoanel Mário Covas, porque alguns locais no Rodoanel Mário Covas continuam sendo tão perigosos para os motoristas em relação aos assaltos. Só para situar o público que não sabe exatamente o que é o Rodoanel, é um anel de ligação das estradas que chegam à capital, já nas proximidades aqui da capital. Com relação ao aspecto criminal, como a gente já vem mencionando desde o início do programa, esse período nos propiciou uma redução muito significativa na questão da acidentalidade. É claro que o crime não deixou de existir, né? A gente não pode também falar que não tem mais crime.
ainda bem que está acontecendo menos acidente. E qual é o benefício disso? O benefício disso é que hoje eu tenho, né, com menos acidente, como o efetivo ele continua, né, realizando o seu trabalho, a polícia, as viaturas, os policiais, acaba sendo direcionado esse efetivo para fazer frente a essas demandas criminais que ainda ocorrem. É claro que eu não concordo que há muitos crimes acontecendo no Rodanel. Isso a gente vem fazendo um trabalho preventivo já de longa data. O Rodanel, eu não tenho dado estatístico aqui em mãos agora, até porque a pauta não era para falar do Rodanel, mas de um modo geral, eu tenho como garantir que o Rodanel, ele tem sim, ao longo dos meses, ao longo de um período, né, já bastante significativo, apresentando, não só no Rodanel, mas principalmente no Rodanel, uma redução muito significativa na questão da criminalidade. O que ocorre no Rodanel? Normalmente, o Rodanel, por ter uma área densamente povoada ao longo, né, de toda a sua, hoje, 124 quilômetros de extensão, ele terá mais, né, 128, melhor dizendo, 128 quilômetros, ele tem, nesta região, né, metropolitana por onde ele passa, ele tem várias comunidades, inúmeras. E nesses pontos, aonde nós notamos, né, que nós mapeamos, que demanda uma presença, uma ação de presença mais contundente, a Polícia Militar ela se faz presente ali diuturnamente, nesses pontos mais críticos. É claro que em 128 quilômetros a gente não consegue manter uma viatura por quilômetro, mas nos segmentos mais críticos a viatura se faz presente. Além disso, nós contamos com um apoio, né, primordial da Polícia Militar que faz o patrulhamento na área, nessas comunidades. Nós patrulhamos a área de rodovia e no entorno desses locais, né, nessas comunidades, nesses centros urbanos, nós contamos com a presença das demais viaturas do policiamento urbano, né? Então, a Polícia Militar, em conjunto, existe toda uma estrutura, inclusive com viaturas do choque, né, do policiamento de choque, né, viaturas da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, né, da Rota, do 1º Batalhão de Policiamento de Choque, que também tem se feito presente nesses locais. Então, a própria aeronave, né, em alguns determinados momentos de operações, o Águia também sobrevoa essas regiões, que faz com que nós tenhamos, sim, uma redução, né, percebida já de algum tempo, né, gradativamente aqui naquela região. Eu posso afiançar que não está tendo aumento, e pelo contrário, nós temos redução de crimes, né, nessas regiões aí que foi colocada pela ouvinte aí na sua pergunta. O Vanderlei Campos nos acompanha, capitão Fernando de Souza, pelo Facebook. Ele pergunta como funciona a pesagem dos caminhões, por que é calculada essa pesagem por eixo? Pergunta do Vanderlei Campos. O senhor tem esses detalhes? Tá, sim. Eu não vou entrar especificamente na questão técnica, porque a questão da pesagem ela passa por uma norma do CONTRAN, né? O Conselho Nacional de Trânsito. Ele normatiza como tem que ser feito o cálculo da carga, né? O transporte, o peso bruto total. Então, nós temos no veículo um limite, que foi o fabricante que determinou, né? O chamado peso bruto total, o PBT, aonde tem uma variação de veículo para veículo. Vai depender, obviamente, de quantos eixos esse veículo possui, qual o tamanho desse veículo, qual a capacidade de tração dele, né? E existe na legislação de trânsito, né, duas formas de coibir o excesso de peso. Duas formas básicas. Uma é pelo transporte total da carga, o chamado peso bruto total, e outra é pelo peso no eixo, né? O peso sobre eixo, que a gente chama, né, a carga calculada por eixo, esse tipo de mensuração, de fiscalização, ele ocorre somente nas balanças, né? A balança, existe um equipamento eletrônico lá, aferido, né, diga-se de passagem, né, pelo órgão competente, pelo órgão técnico, que calcula exatamente se naquele eixo existe a carga delimitada ou está sendo excessiva. Por que disso? Obviamente por questões de segurança, né? Simplesmente para que se mantenha uma segurança no transporte da carga. Um veículo, só a título de ilustração, que
transporta uma carga em excesso, ele coloca em risco a questão da frenagem, né? Não se pode contar com os freios numa condição fora do padrão. O freio ele é calculado para determinada carga. Quando eu coloco mais carga naquele veículo, eu comprometo o sistema de frenagem e suspensão desse veículo. O segundo aspecto, a questão da pavimentação, né? Um veículo pesado, ele danifica por demais com nossas vias. Então, aliado a essas duas questões, danificando a via, eu trago insegurança para as pessoas que ali trafegam, buracos, né, e outras coisas. Então, por que a gente existe essa preocupação? Tanto por balança quanto por fiscalização feita pela nota fiscal. Porque há as duas formas, né? Sim. O peso bruto total fiscalizado pela nota fiscal e o peso por eixo, né, feito nas balanças. A preocupação ela vai justamente nessa vertente, na questão da segurança viária. Bom, capitão Fernando de Souza, o governador Dória anunciou há pouco, tem mais ou menos meia hora, a continuidade da quarentena em todo o estado de São Paulo, que iria agora até o dia 22 de abril, então a quarentena foi prorrogada até o dia 10 de maio. Certamente a Polícia Militar Rodoviária vai se reunir para entender como é que deve ser daqui para frente, talvez novas diretrizes, não é isso? Assim, desde que se iniciou, Mauro, toda essa questão, a Polícia Militar ela se moldou, né, a essa nova realidade para justamente manter, né, a tranquilidade pública, manter a segurança das pessoas. É claro que nesse período houve sim uma diminuição de crimes, obviamente, né, por questões aí óbvias, né, o comércio fechado, menos dinheiro circulando, né. É claro que o crime contra o patrimônio ele tende a reduzir, né, mas a preocupação não é só o crime contra o patrimônio, a preocupação maior é o crime contra a vida, né, e esse por vezes não deixa de existir, porque por vezes ele ocorre no lar, né, ele ocorre ali naquela região, naquela determinado bairro e tudo mais. Então, a Polícia Militar vai continuar, obviamente, fazendo o seu trabalho, né, preventivo. Na questão do trânsito, nós vamos dar continuidade a esta dinâmica, né, de direcionar o policiamento, aproveitando que nós temos mais tempo agora para fazer o preventivo, em detrimento, obviamente, nós tivemos aí uma mudança no cenário de trânsito. Então, nós temos menos acidente, temos mais tempo para fazer a prevenção. Então, vamos continuar direcionando o policiamento para essas questões e, mais do que isso, né, dando aí, obviamente, continuidade a essas ações humanitárias e sociais que a Polícia Militar vem desenvolvendo. Capitão Fernando de Souza, a gente só tem mais 2 minutinhos. Uma pergunta aqui a mais, do Jorge do Butantan, bem objetivamente. Ele quer saber como é que ficou a questão dos radares nas estradas que o presidente Bolsonaro queria retirar. Na verdade, não ficou, continuou do jeito que está, né? Exatamente, não ficou. Foi um estudo que o nosso presidente ele encomendou, né, para os órgãos competentes, mas ele não evoluiu, né? Continua da forma que está, os radares estão valendo, nós temos radares fixos, nós temos radares estáticos, nós temos radares portáteis. Todos os tipos de fiscalizações de velocidade por radar permanecem da mesma forma, ou seja, eles operam normalmente. Sua palavra final, a mensagem que fica depois desse nosso grande bate-papo aqui no programa Gente que Fala, capitão Fernando de Souza. Bom, Mauro, todos os ouvintes, né, que nos acompanham, a mensagem final é que nós continuemos, né, tendo as cautelas aí, seguindo, né, as recomendações do nosso governo, né, e mantermos aí, né, obviamente, em casa, só sairmos quando necessário, para que, obviamente, isso passe rápido, né? Essa é a nossa principal preocupação. E que não tenhamos aí, obviamente, essa disseminação aí do vírus. E a Polícia Militar, ela continua atuando nas estradas, nas ruas, nas avenidas, né? E sempre disponível, né, para que as pessoas possam aí, se beneficiar do seu atendimento, né? O telefone de emergência é 190, então, necessitando, não hesitem em fazer o acionamento. Estamos sempre disponíveis e sempre nossa preocupação é atender a todos que necessitam.
Capitão Fernando de Souza, o agradecimento à sua gentileza de atender o programa Gente que Fala, em nome de toda a equipe do programa. Capitão Fernando de Souza, que é chefe da seção operacional do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E termina aqui essa edição, como em toda sexta-feira, essa nossa parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Na mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon AM 740, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio operacional aqui na nossa sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo e, se for possível, fique em casa. Tchau, até segunda-feira. Um abraço.